Olá pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao Estúdio Samas Podcast. Eu sou Felipe Chico e a partir de hoje iniciamos uma série de 16 episódios com temas relevantes da nossa sociedade, com convidados muito especiais para que a gente possa trocar uma ideia e principalmente dar voz e gerar memórias aí ao nosso povão de São Mateus do Sul. E para iniciar essa nossa conversa de hoje, eu quero convidar um amigão meu, o professor Odair, para que a gente possa falar sobre cultura. E o meu objetivo aqui é que a gente não precise tratar desse tema como uma forma tão difícil, para que a gente possa trazer isso de um jeito mais simples, direto e conectado com você e no nosso dia a dia. Então, professor Odair, meu amigo de longa data, empresário de sucesso aqui do município, traz em sua trajetória muitos anos de ensino de filosofia, né? E ele vai ajudar a gente a entender como que a cultura está presente em nossas escolhas, na nossa vida, na nossa comunidade e também na construção da nossa identidade. Boa noite, professor. Muito obrigado pelo convite. E hoje eu quero mostrar de maneira muito simples que filosofia não é algo difícil. Quando eu falo em filosofia, não é simplesmente aquele tratado lá dos grandes pensadores. Eu vou trazer de uma maneira bem simples e mostrar que ela está presente em tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que compartilhamos, os nossos costumes. Está presente a filosofia. Quando estamos debatendo, conversamos, estamos fazendo filosofia. E eu gostaria de definir a palavra filosofia, que é o amor ao saber. Então, se estamos conversando, compartilhamos, estamos fazendo filosofia. Isso aí, professor, exatamente. E hoje a nossa reflexão ela vai se dar de como que a produção humana, como que a cultura, ela influencia as nossas atitudes, a nossa convivência e a nossa forma de ver o mundo, mas sempre de um jeito bem prático e bem próximo aí da nossa vida real. Olha, cultura é tudo aquilo que fazemos, tudo que pensamos, tudo aquilo que compartilhamos, os nossos hábitos é cultura, nossos valores é cultura, tradição é cultura, até mesmo as festas, músicas, culinária, tudo isso é cultura. E essas coisas, ela molda a nossa vida. E eu gostaria de definir, né, um termo bem legal, que na filosofia antiga, 400 anos antes de Cristo, para as pessoas entenderem, mais ou menos aí uns 2.400 anos atrás. Na filosofia antiga, a cultura ela era entendida como paideia. Mas o que é isso, paideia, já que a proposta é de falar de filosofia simples? Olha só, paideia é o processo de formação e o cultivo do aperfeiçoamento da alma humana. Mas, professor, o que é alma humana? Mais um termo a se definir. Alma é entendido como razão. O que é razão? Aquilo faz nós, o nosso ato de criticidade, de decidir, de fazer escolha. Então, para agir com virtude, para agir bem. Então, olha para você ver aí, paideia, então é um processo de formação e cultura também é formação. Então, a gente pode dizer, de grosso modo, de maneira geral, então, que essa produção humana, que essa cultura é tudo aquilo que nos ajuda a viver em comunidade, a compartilhar as experiências e para transmitir os nossos valores, certo? Ótimo, exatamente. Olha só, né, eu falei anteriormente ali, quando participamos, professora, de festas locais, ou seguimos uma tradição, estamos vivendo cultura. Estamos vivendo cultura. E no momento que vivemos cultura, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos transmitindo valores. Esses valores que vêm de geração em geração. Porque até você vê alguns comentários, quando as pessoas estão num momento ali meio com raiva, ali, o cidadão lá não tem cultura. Todo mundo tem cultura.
Talvez não é a sua cultura. Talvez não é aquela que você goste. Exatamente, mas todos têm cultura e isso é importantíssimo na vida em sociedade. Agora, para a gente poder ampliar essa nossa reflexão, você pode explicar para a gente como que a cultura molda a identidade de uma comunidade? Oh, legal, olha para você ver. Então, não tem como eu não voltar para São Mateus do Sul. São Mateus do Sul é muito rico. Olha esses eventos culturais que tem na nossa cidade. Temos festa, ou praticamente, até o ano todo nós temos festa. As festas de comunidade, as festas do interior. A festa da colheita. Exatamente. Nós temos ainda a tradição gaúcha, a tradição polonesa. Olha só que interessantíssimo. Um evento que dura praticamente um mês inteiro, né, que é a cultura polonesa, que celebra a cultura, a história de fé de um povo polonês, com fortes tradições na sua cidade. O próprio AgroSamas também, olha para o seu AgroSamas, que é um evento, né, organizado pela Prefeitura de São Mateus do Sul, que promove o agronegócio, a cultura, a economia local. Também esse evento oferece um espaço dedicado aí aos produtores que possam vender aos seus excedentes. Olha só a riqueza. E também um espaço para os empresários e também para os artistas. Isso, olha só essa riqueza, né, que a cultura nos traz e faz nós viver em comunidade. E sabe, quando a gente conversa sobre isso, é importantíssimo a gente destacar a importância das políticas públicas que sejam voltadas à cultura, de se entender a cultura como um direito da população, como um direito ao cidadão. Então, garantir o acesso à cultura, garantir o acesso ao lazer, deveria cada vez mais fazer parte das discussões de construção de políticas públicas. Por exemplo, esse podcast, ele é um podcast financiado com recursos públicos para que a gente possa fazer o fomento de ações culturais. Nós temos o AgroSamas, nós temos a festa da colheita, a festa do lavrador, as festas polonesas num contexto geral, seja a do baile do pirogue, seja a festa da Água Branca, da Tradispolski, e a gente vai observando o quão rico e o quão lindo essas expressões culturais, elas vão se misturando, elas vão se mesclando e formando a nossa identidade. Agora deixa eu te perguntar o seguinte, de que maneira que a cultura contribui para poder melhorar a nossa vida em sociedade? Olha só, você trouxe uma riqueza aí fantástica, né? Que São Mateus do Sul aí nos proporciona. Tudo isso que você falou, né, a cultura faz promover o respeito, a união. Por que o respeito? Porque, por mais que a gente não é adepto à cultura polonesa, mas a gente participa. Isso, tem um pensador que eu gostaria, antes de concluir o meu pensamento ali, mas eu vou trazer esse pensador, um pensador moderno chamado René Descartes. René Descartes, um francês, escreveu várias obras, um pensador de transição da filosofia medieval, do pensamento medieval para o pensamento moderno. René Descartes não é o cara do penso, logo existo. Fantástico. E um dos livros fantásticos dele, um dos mais fantásticos dele, onde ele é o discurso do método, onde ele coloca a moral provisória. São 3, eu vou usar uma só. O que diz na primeira lei da moral provisória cartesiana? É fundamental para uma vida em sociedade o indivíduo que obedece às leis, as regras estabelecidas de determinada cultura. Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou promovendo o respeito, a união, a solidariedade, e isso preserva a memória e fortalece vínculo. Por quê? Porque eu estou inserido dentro dessa cultura, eu estou compartilhando e partilhando o pensamento, isso nos enriquece. Então, é de grande valia, professor, que quando nós
vamos participar de um evento, que nós observamos, né, o que esse evento, o que essa cultura ali, ela nos quer dizer. E esse é e respeitar, sem preconceito. É onde eu enriqueço, enalteço o meu pensamento, enalteço a minha alma, que nem diz os gregos, minha razão. Isso é fundamental para essa vida em comunidade. Queria destacar algo muito importante da tua fala, quando você traz para a gente que a cultura, no contexto geral, ela não é simplesmente única e exclusiva aquilo que eu gosto, aquilo que eu entendo como esteticamente bonito, belo, agradável. Por exemplo, vou, né, trazer um exemplo bem prático, bem simples. Para a galera do rock and roll, muitas vezes há uma dificuldade de poder escutar, por exemplo, uma música gaúcha. E ambos são movimentos lindos. Ambos são movimentos enormes, de grande expressão cultural. Então, não existe uma cultura melhor ou uma cultura pior. Existem culturas diferentes. E trazendo para a nossa realidade, você pode compartilhar aqui para a gente alguns exemplos práticos, situações do cotidiano ou eventos que mostram essa diversidade cultural que a gente tem na nossa cidade? Nossa, falar de São Mateus, né, da cultura, é muito fácil, né? É riquíssimo, né? Diferente de outros lugares por onde eu passei, né? Sou um pouco vivido, vim do Mato Grosso do Sul, fui para Paraná, Santa Catarina, voltei para o Paraná novamente, né? Para São Mateus do Sul. Olha, São Mateus do Sul, nós temos as festas de comunidade, eu falei um pouquinho antes. Quando eu falo boi ralado, as pessoas já remetem a uma determinada festa. Quando eu falo da festa do carneiro, as pessoas já se remetem a determinadas comunidades. E são os valores, reflete esses valores. O rodeio, óbvio, você vê, o rodeio em São Mateus do Sul, eu acredito que todo mês tem, em alguma localidade. Ou é uma vaca gorda. Uma vaca gorda. Então, olha que interessantíssimo isso. Eu tenho que respeitar a cultura, essas diferentes culturas. Nós temos a feira do produtor, também, que é um espaço ali reservado, a imigração polonesa, nós temos aqui Tecendo Memórias, Transformando o Futuro, nós temos a tradição da erva mate, nós temos ali um projeto, não sei se é um projeto, que é a navegação do Rio Iguaçu. Olha quantas riquezas nós temos, né, em São Mateus do Sul. As diferentes culturas, é muito eclético, é muito rico São Mateus. Eu vou dar um outro exemplo, aqui trazer para ver quanto é importante você respeitar e você entender a cultura. Eu sou do Mato Grosso do Sul, eu sou paranaense, mas a minha infância foi no Mato Grosso do Sul, e eu não gostava de pagode. Não gostava de pagode. E quando eu dava aula, os meus alunos falavam: professor, um pagodinho? Eu falei assim, mas eu não gosto de pagode. Aí eles brincavam: ô, professor, um negão não gostar de pagode? Como pode, né? Brincando comigo. Falavam: não gosto de pagode. Hoje, eu gosto do pagode. Eu gosto do rock, gosto do CTG. Deixa eu te contar aqui, quando eu fui para a banda Almanua, isso no início dos anos 2000, eu aprendi com o pagode muito, porque na estrutura de construção musical, o que há de mais refinado em questões de harmonia, de melodia, são colocados ali pelos grandes nomes. E eu me recordo que haviam algumas canções que eu tinha uma dificuldade muito grande de poder tirar pela complexidade, pela riqueza, né? E eu passei não a ouvir com frequência, mas eu passei a gostar também, principalmente por conta dessa riqueza. E então, o que acontece? A gente consegue perceber, então, que a cultura ela não é apenas algo lá de trás, lá do passado, e que ela está presente em todos os dias no modo como a gente convive, como a gente se reconhece também como comunidade. E agora chegou a hora de um quadro fixo, que em todos os nossos episódios eu vou trazer esse quadro
para conversar com o nosso convidado. Ele se chama Momento Samas, em que ele é um espaço de memória, de reflexão. E, professor Odair, sempre a gente pede para que o nosso convidado, para que ele possa compartilhar uma experiência pessoal que seja ligada à cultura, ou que tenha marcado a sua vida e mostrado como que a cultura pode transformar o nosso jeito de ser. Conta lá pra gente, qual que é a tua história? Olha, que nem eu nasci no Paraná. Eu nasci na cidade de Maria Helena, ali próximo de Umuarama. E eu, aos 8 anos, eu fui para o Mato Grosso do Sul. Olha só, nós fomos assustados com o Mato Grosso do Sul. Porque falava que o Mato Grosso do Sul, próximo ao Pantanal, que lá teria muitas serpentes, lá teria muitos sucuris, e nós que passar debaixo de algumas árvores podia cair cobra em cima da gente. Então a gente já foi com bastante medo para o Mato Grosso do Sul. Mas onde eu quero fazer a transição com o Paraná novamente. Mas aí aos 17 anos eu voltei para o Paraná. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Católica do Paraná, PUC. O Paraná, nessa nossa região sul aqui, o Paraná, ele é muito rico culturalmente. Até a maneira de comportar, o comportamento das pessoas, a maneira de falar. Quando eu volto ao Mato Grosso do Sul, por exemplo, o Mato Grossense ali da região ali, Tacuru, vou dizer assim, que significa cupim, na língua guarani, onde meus pais moram até hoje, eles trocam muito o L pelo R. Que nem, não é problema, é pro ou problema. Eles não escrevem errado, mas eles pronunciam errado, mas não é na escrita. Então, quando eu venho estudar na região aqui, eu tive bastante dificuldade justamente por essa questão cultural que até hoje tem lá na cidade de Itacuru. Isso foi uma das grandes dificuldades aqui no Paraná. Então, isso foi muito complicado para mim, mas graças aos meus bons professores, tiveram paciência comigo, e eu fui aí me adaptando, aí, falando aí a língua culta, a língua portuguesa, como se escreve. Falando nesse contexto de língua culta, de língua portuguesa, nós temos uma obra da literatura, o pessoal do curso de letras, os professores de português, com certeza fizeram a leitura dele, a leitura do Banho. O Banho. Chamado de preconceito linguístico, e o idioma, no final, ele só existe porque existem pessoas que o falam, né? Exatamente. E aí a gente vai ter as diversas variações linguísticas que acontecem. E, cara, que legal, que bacana você poder compartilhar isso, e isso mostra pra gente que a cultura ela não está única e exclusivamente nos livros ou nas festas, mas também nas experiências. Aquelas experiências que nos moldam, que nos constroem e que criam as memórias afetivas. Porque a construção de memórias é um aspecto que a gente acaba carregando para a nossa vida inteira. Não é verdade? E isso, só ali, a questão que eu estava falando, dessa transição para o Mato Grosso do Sul, o grande respeito, às vezes deixar claro aqui, para as pessoas entenderem, que às vezes falam de maneira diferente, porque nós somos de culturas diferentes, eles falam de maneira diferente, e isso às vezes, você fala errado. A grande preocupação nossa, eu acredito, tem que ser como a escrita. A escrita ela é padrão. A fala pode divergir, já que pessoas que vêm de cultura diferente podem falar diferente. Se nós formos aqui do ladinho, Santa Catarina... Fala um cantadinho. O cantadinho, que é legal quando... Eu lembro, permita contar isso, fomos para a cidade de Brusque e pedimos informações. Como chegar num santuário, acho, da Madre Paulina, e até foi uma irmã, uma freira, que nos coordenou, e era toda a vida.
Você pega a direita e vai toda a vida, toda a vida. Então, para você entender, é uma maneira Fica cultural. logo ali. Fica logo ali, é uma maneira cultural daquela região ali, sabe? Então, não é que é errado, mas essa é a riqueza da cultura aí do nosso Brasilzão aí. E é isso mesmo, né? Então, como é interessante mostrar que a cultura faz parte da nossa identidade, que ela conecta as nossas pessoas, que ela fortalece os valores e que ela ajuda a compreender melhor quem nós somos, né? E agora, para a gente poder falar um pouquinho da cultura, sobre um olhar filosófico, né? Então, para a gente finalizar, vamos olhar para o futuro. Professor, como que a gente pode manter viva a cultura e seus valores no cotidiano das pessoas? Legal, essa é uma pergunta, olha, eu digo fundamental, essa pergunta que você coloca. Primeiro, para nós incentivar a participação, para nós preservar a tradição, que é importantíssimo, né? Nós temos que envolver o nosso jovem. O nosso jovem. Refletir sobre hábitos, valores. E para tudo isso, professor, nós precisamos de políticas públicas, gente. Políticas públicas voltadas para isto. Isso é fundamental. Então, assim, ó, como que eu faço isso? Eu tenho alguns exemplos. Consumir cultura local. Consumir cultura local. Gente, prestigiar. Vamos prestigiar banda local. As bandas locais daqui. Nós temos muitos cantores, nós temos que prestigiar. Participar de eventos culturais. Envolver-se em festas, festivais, exposições e apresentações culturais. Educação e formação. Ensinar o nosso jovem, todos, ensinar, eu digo os jovens que são o futuro, a compartilhar valores culturais, conhecimento e práticas ancestrais do passado, mostrar para ele que isso são valores, isso é fundamental para que as crianças e os nossos jovens eles possam trazer ali benfeitorias, tornar uma sociedade melhor e valorizar patrimônio é fundamental, gente. Os nossos patrimônios históricos, isso nos traz conhecimento através da cultura, através do tempo. E, por último, gostaria de colocar aqui que é promover o diálogo intercultural, o diálogo intercultural. Criar um ambiente que valorize e respeite as diferentes culturas, permitindo que as pessoas celebrem suas tradições. Então, respeitar isso, promover esse diálogo, isso é importantíssimo. E é tão interessante quando a gente parte, né, para essa discussão, porque não existe uma cultura melhor, uma cultura pior, uma cultura superior, ou ainda você não tem cultura, isso não é cultura, porque a definição antropológica de cultura ela se remete exatamente ao fato de que é toda e qualquer produção humana, não é verdade? Exatamente. E conta pra gente o seguinte, professor, como que a filosofia pode ajudar a gente nesse processo? Olha só, a filosofia, que nem na definição, esse amor ao saber, ela ajuda nós a pensar antes de agir. O pensar antes de agir é fundamental. Né? Nós estamos falando aí de você participar, ali eu coloco acima, então ajuda a pensar antes de agir, ela faz nos refletir sobre valores, a valorizar a memória. Olha, isso é tudo filosofia. Vê como está tão distante, a filosofia está no nosso dia a dia. Ela cria conexões entre o passado e o presente. Isso tornando a cultura viva. A filosofia faz todo um pensamento em volta disso. E o mais importante, ela ajuda nós a pensar antes de agir.
Ou seja, a cultura ela não é só história ou festa. Ela é aquilo que nos constrói, aquilo que molda as nossas escolhas e a nossa forma como a gente convive com o outro. E assim, desse modo, quero fazer uma pergunta pessoal para você, paranaense, que morou no Mato Grosso, que se criou no Mato Grosso. Quais foram as principais diferenças culturais que você assim logo observou, né? Você comentou em relação à questão linguística, né? Mas para a gente poder falar de outros aspectos da nossa cultura, e desde que você chegou aqui, qual aspecto da nossa cultura que hoje você não vive sem? Olha, eu diria assim, essa riqueza cultural, as festas. As festas de comunidade, eu digo assim, ela nos enriquece muito. No Mato Grosso do Sul, né, só para você ter uma ideia, nós temos a festa que é o dia do município. É a única festa maior que tem. Então as pessoas elas não têm essa riqueza de você participar de momentos de descontração que nem nós temos aqui. E não é uma coisa eu não estou falando somente da cidade onde eu tive a maior parte da minha infância, onde meus pais moram hoje. É uma boa parte do Mato Grosso do Sul. Então, em São Mateus do Sul, hoje, eu falo bem aqui mesmo de São Mateus do Sul, festas acontecem quase todos os finais de semana. Isso é muito bom, isso, nós falamos de preservar memória, de compartilhar pensamento, conhecimento, isso eu acho que eu não vivo sem mais, que eu acho muito fantástico isso. E assim, então, a gente chega ao fim de mais um episódio do nosso Estúdio Samas Podcast, uma idealização em parceria da Lei Aldir Blanc com a nossa Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, Secretaria de Cultura, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Turismo. Então, uma iniciativa linda. Professor, eu quero te agradecer pela tua presença e por você mostrar pra gente que a filosofia ela pode ser simples e prática, né? Ajudando a gente a compreender essas manifestações da humanidade, essas construções humanas, como algo que está presente em cada gesto, em cada memória e também nas nossas tradições. E a você que está acompanhando a gente, muito obrigado pela sua companhia. Participe, envie suas reflexões, compartilhe suas memórias e continue acompanhando esse nosso Momento Samas, que conecta a emoção, o pensamento e a identidade. E aí, no próximo episódio, a gente vai explorar outras facetas culturais aqui da nossa cidade. Então, no nosso próximo episódio, estará conosco o professor Chaves, que vai falar sobre uma das maiores, se não a maior festa da nossa região, uma expressão cultural que celebra o agro, que celebra a culinária, o artesanato, enfim, que a gente vai falar sobre o Agro Samas. Então é um episódio maravilhoso que vai ser gravado e com aí a presença do professor Chaves. Pessoal, então muito obrigado pela participação, pela companhia de vocês e a gente se encontra. Valeu, tchau! Yeah. Yeah. Yeah.